Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos bater um papinho rapidinho aqui. E é legal que eu tô usando a configuração que eu usava para fazer uns shortzinhos, que é aqueles vídeos curtinhos. Eu tenho colocado uns no YouTube. Eu tinha feito alguns pequenininhos videozinhos falando sobre o mormonismo, tal, bem curtinhos, que eu ia colocar no Instagram, tá? Eu acabei nunca colocando. Até esses dias eu coloquei alguns no YouTube, na área Shorts, né? Aqueles vídeos curtinhos. E tô usando a mesma configuração, né? Você tá vendo o fundo aí, fica meio mal feito, mas não manjo nada disso, mas acho que fica legal aí no fundo o Mormon enquanto eu tô falando aqui com a cara de tacho. Mas é legal a gente conversar, né? A gente tem muita coisa para falar, sabe? Porque eu tava pensando, cada conversa que eu tenho com alguém num grupo, um amigo, alguma coisa assim a respeito desse trabalho que a gente faz aqui, com o Tom, tava conversando com o Tom esses dias, e parece um monte de gatilho de experiências. Aí eu fico pensando, meu pai do céu, é muita coisa para levar para o podcast. A gente tem muita coisa para falar aqui, mas é demais mesmo. E eu não quero também só trazer experiências por trazer. Ah, não tenho nada para falar, fala sobre isso, não. A ideia é trazer coisas significativas. Porque quem está aí do outro lado precisa entender que as coisas que a gente fala aqui pode caber para você. Pode ser coisas que você pode olhar assim e falar, caramba, olha, passei por algo semelhante. Eu tenho dito isso desde o primeiro podcast, o objetivo é esse. Então se alguém falar assim, nossa, dos 30 minutos, às vezes faz o podcast que dos 30 minutos que você falou 2 palavras ali que me deu um alerta para pensar, tá ótimo, é isso aí. O objetivo é isso aí mesmo, né? Mas é bem legal, assunto que não vai faltar pra gente falar. A gente vai falar muito aqui ainda. E eu tenho pensado nesse janeiro, né? Já chegamos em fevereiro com tudo, né? Em 2023. Mas tenho pensado nesse janeiro, aí não sei quando que você vai ouvir, eu sempre pergunto isso, né? Às vezes você tá vendo nesse vídeo em 2033, 10 anos depois, né? E às vezes, então e aí, conta pra mim como é que tá 2033. Deixa aí nos comentários mas eu não vou ver se vai chegar lá, né? Mas é interessante pensar sobre isso, né? Mas eu tenho pensado o janeiro inteiro os projetos para uma obra, porque eu tenho trabalho, um monte de coisa que eu falei para vocês que eu tenho que fazer. Mas eu quero pensar sempre num projeto. O projeto que é trazer coisas necessárias, né? Às vezes eu falo um assunto e outro, trago falando de música, violão, para poder desestressar também. Pô, caramba, a gente fala de conselho disciplinar. Conselho disciplinar, por exemplo. Nós somos muito ouvidos, esse podcast aqui, ele é muito ouvido no Spotify, presta atenção, ele é muito ouvido no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E esses três canais, nós somos muito ouvidos. E o episódio que eu falei lá para trás sobre conselho disciplinar, que é um assunto ali que tem meio tabu para falar sobre ele, tá um assunto duro, sério. Nós somos muito, os números que eu acompanho desses 3 canais, que é Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, a gente foi muito ouvidos, tipo assim, sabe? Milhares de plays. No YouTube, né, é lógico, as pessoas ouvem podcast pelo YouTube numa quantidade menor do que nesses canais Spotify, Google Podcast. Mas o que eu gosto do YouTube é a interação. Eu sei que quem está aqui sempre está aqui e está comentando. E quem está vendo pelo Spotify, ouvindo, né, pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a quantidade é muito grande. E, por exemplo, conselho disciplinar, esses dias eu estava batendo um papo com alguém e me relembrou outros episódios para trazer para vocês. Eu falei, meu pai do céu, é coisas que eu preciso levar para o podcast. Então, preparem para assuntos meio tenebrosos, cabulosos de se falar, mas a gente vai ter que falar. Líderes que eu convivi com líderes a nível nacional, às vezes até alguns a nível, que eu lembro aqui, né, níveis internacionais na igreja, que teve convívio em certos momentos. E hoje eu penso assim, caramba, olha o que eu ouvi ele falando, o que eu ouvi ele fazendo, vi ele fazendo. Então hoje eu penso, pô, não era nada cristão, né? Que na época a gente passa pano para nossa própria cabeça. Você vê, mas não quer assimilar do jeito que deveria ser. Então eu tenho muita coisa, né? A gente não precisa mencionar nomes aqui, mas, por exemplo, tem cada capivara que dá para puxar aqui, bastante, viu? E como eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho mesmo, então eu tô aqui, né? Eu saí da igreja pela porta da frente, tá? O mês que eu deixei de ir para a igreja, eu paguei o dízimo e dei minha oferta de jejum. Um mês que eu saí, com a recomendaçãozinha no meu bolsinho.
Expressão que a gente sempre usa aqui, né? Recomendaçãozinha no bolso. Sair pela porta da frente, sabe? É lógico, hoje eu encontro as pessoas, algumas ali da própria unidade que eu ia, as pessoas viram a cara, atravessa a rua, tá no supermercado, vira o corredor pra não dar de cara, e eu também tô um pouco me lixando pra isso. Mas é interessante, né? Assunto, a gente vai ter muito assunto aqui pra falar, a gente vai ter muito assunto cabeludo pra trazer. Nem é porque assim, nossa, quer causar com o assunto. Não é, é que a carapuça serve quando a gente fala. E você acha que um baita de um assunto desse, como conselho disciplinar, eu não vou falar? Vou falar bastante sobre isso. E isso é só um assunto, tá? E tem vários outros aqui que, conforme eu vou falando com o pessoal, às vezes conversando e vai dando esses gatilhos, só vai aumentando para mim as perspectivas de muita coisa para trazer para cá. E a gente vai fazer isso, né? A gente lançou uma brincadeira aí, né? Brincadeira para deixar a gente mais próximos, né? Que é aquele certificado que você faz parte da locomotiva em alta velocidade que não tem parada do Morma uma ova, né? E se você quiser, ainda vou deixar essa brincadeira ativa. Eu estou devendo ainda para muita gente que está mandando a foto. Por que é? Para quem não sabe ainda, né? Se você ver nos últimos podcasts, na descrição no YouTube, por exemplo, tem um linkzinho que você clica e vai abrir um PDF com um certificado para você imprimir, né? Certificado, alguma coisa assim, certifica que você faz parte da locomotiva em alta velocidade que não tem parada, chamado Morma Ova Podcast. Aí você pode imprimir, colocar seu nome, assinar. E eu pedi também para quem quiser, é brincadeira, tá, pessoal? Mas quem quiser fazer parte dessa brincadeira, aí você imprime e tira uma foto segurando ele assim. E muita gente mandou foto para mim, que eu coloquei um e-mail, né, para você mandar essa foto. Tô devendo para muita gente para colocar no Instagram, então vou fazer um filminho de fotos com o pessoal segurando Põe seu nome também de onde você é para que eu coloque lá. É legal, isso é uma brincadeira, tá? Esses dias falando assim, nossa, mas certificado igual na igreja? Não, isso aqui é uma brincadeira, tá? Pra gente manter a gente próximo. Ou não é? Já começa com ar de brincadeira. O quê? Certificado que eu faço parte da locomotiva Morma Ova? Nada a ver, mas é só uma brincadeira. E foi uma dica de um ouvinte do podcast. Ele mandou lá no Instagram, por que você não faz isso, tal? Mantém o pessoal mais próximo, né? Algo novo, né? Para sair da rotina. Então, se você quiser, ainda vou manter por um tempo na descrição no YouTube, para que você faça a impressão de certificado, tire a foto e mande se você quiser. Eu vou gostar, tá? E uma coisa que eu preciso também para o projeto dentro de 2023 para o Morma Ova, mas isso aí eu falo mais para frente, é que você coloque, como esse vai ser um vídeo, vai estar no YouTube só. Então você coloca na descrição, no comentário, descrição não, no comentário, você coloca de onde você é, o seu nome, de onde você é, estado, por gentileza, tá? Porque o nome, às vezes no seu perfilzinho parece um código, só não é seu nome. Então eu queria saber de onde você me ouve. Eu preciso dessa informação. Eu pedi um tempo atrás aí no podcast aleatório, coloca de onde você está ouvindo, mas agora é mais específico, então eu precisava dessa informação. Tá? Então, de onde você é, tá? A cidade está Campinas, São Paulo. Beleza? Preciso muito dessa informação de ajudinha de vocês. Então, que legal a gente bater o papo, olhar um no olho do outro. Gostei muito. E vamos seguindo aí nossa locomotiva, a gente tem muito para falar, os gatilhos de assuntos sempre aparecem e eu fico muito feliz por isso, porque eu posso trazer experiências, falar delas, das minhas percepções e ajudar alguém com uma palavrinha que ela ouça, que realmente grave ali, que legal, aí já atingi meu objetivo. Fechado? Obrigado por ouvir esse vídeo, aí eu falar podcast. A gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.